Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Jéssica de Filosofia. Na aula de hoje, nós vamos introduzir os conteúdos que serão trabalhados ao longo do segundo bimestre. Como tema macro, nós vamos trabalhar descobrir o que sabemos. Inicialmente, nós vamos falar sobre ideias, relacionadas à verdade, voltado aí para a filosofia. Nós vamos indagar, questionar, refletir sobre diversos temas do nosso cotidiano. Então, vamos começar aí analisando uma imagem. Bom, pessoal, aqui nessa imagem nós vamos fazer uma análise de uma alegoria, só que é chamada de Alegoria da Calúnia. Nessa obra vocês vão encontrar um julgamento, e aí nós vamos comentar sobre a obra hoje, né? Essa obra está aí na sua apostila, na página 2. A partir dela nós vamos começar o conteúdo aí do segundo bimestre. Então, veja aqui nessa obra, essa obra ela tem um contexto, ela foi feita no século XV por um autor chamado Sandro Botticelli. Esse autor ele vai retratar esse julgamento e a gente vai analisar aqui cada um dos elementos desse julgamento. Vamos começar com a figura do rei, que tem aí a função de juiz desse julgamento, sentado ao trono do lado direito, né? Ele vai ter as mãos estendidas, o olhar para o chão, fixo para o chão. Veja que ao entorno dele, ao lado dele, dos dois lados, tem duas conselheiras. Uma conselheira é a ignorância, a outra conselheira é a suspeita. Veja que esse rei não está bem aí amparado, né? Porque as duas conselheiras, elas vão envenenar ele com a opinião delas, né? Vão retratar o ouvido dele, tudo que elas pensam, e por conta disso, as suas orelhas têm um formato de orelhas de burro, né? E o olhar dele fixo no chão mostra que ele não se envolve com a cena à frente dele. Quem é que vem acusar nesse julgamento? Nós vamos ter aí a inveja. A inveja, veja que as roupas escuras, né? Ela é representada por um homem, e esse homem, ele vem aí trazendo, agarrado à mão, ele vem trazendo aqui, ó, você vai observar na imagem, ele vem trazendo agarrado à mão uma mulher. Essa inveja, ela vai acusar o réu, e ela vai aí estender seu braço para tentar alcançar o rei, e vem trazendo aí pela mão, né, a calúnia. A calúnia é essa que está com as roupas no tom de azul claro, branco, e essa calúnia ela vai trazer na sua mão uma tocha acesa. E essa tocha acesa simboliza luz, simboliza como se ela estivesse trazendo a luz para a humanidade, a luz para todos. E depois você vai observar que ao entorno dessa calúnia tem duas mulheres adornando essa calúnia de flores, né? E essas flores com purezas, elas vão representar aí um método de disfarçar a calúnia perante os olhos da humanidade, perante os olhos de todos. Essa companhia ela vai tentar disfarçar a aparência da calúnia. A calúnia que vem arrastando o réu, e esse réu, que ele é chamado de Apeles, ele vai aí vir todo despido, né, com as mãos suplicando, né, para que tenha justiça, em especial justiça divina. E aí o interessante é que também esse réu ele tem um olhar fixo no chão, no nada. Demonstra aí para gente que esse réu ele não tem muita esperança que será bem julgado, será aí julgado de forma mais tendenciosa ou de forma injusta. A outra figura que aparece na imagem é o remorso. O remorso ele vai ter aí trajado de roupas escuras, do preto e do cinza. Algumas partes dessas roupas estão rasgadas. Esse remorso ele vai ser representado por uma velha mulher que vai olhar sorrateiramente, com um olhar mais ao canto, né? E interessante porque esse remorso não mostra todo o rosto, a gente não consegue ver os olhos dela, mostra apenas partes da pele, apenas um pé, os braços cruzados, né? Mostra aí um olhar mais de remorso para quem? Para a verdade. E essa verdade, ela está totalmente em posição contrária ao rei que está julgando. Veja que o rei está do lado direito e a verdade está do lado esquerdo. Essa verdade é difícil de definir porque ela não tem um corpo
ela não tem um corpo assim que mostra que é mulher ou que é homem. É uma mistura do feminino e do masculino. Veja que essa verdade também ela tem traços, né? E não tem nenhum tipo de roupa, está ali nua para todos verem. E essa verdade, ela aponta para cima, ela aponta como se tivesse aí, como se a gente tivesse que deduzir que essa verdade viria do divino, essa verdade viria, a verdade e a justiça viria dos céus. Então, todos aí estão aí numa situação em que cada posição dos personagens vão denotar para nós, né, que estamos vendo essa imagem, que o réu não tem chance nenhuma de ser julgado justamente. Então, a partir dessa obra, você pode analisar cada detalhe, por exemplo, a gente vai ver figuras mitológicas, a gente vai ver aí centauros, né? Ao longo das figuras, cada vez que você observa mais essa imagem, você vai captando detalhes, essa brincadeira das cores, né? Do julgamento, e veja que o réu não tem chance nenhuma. Quem o acusa, quem embasa essa acusação, quem o traz, né, para o julgamento, que é a calúnia, o rei que está numa condição em que ele ouve quem? Ele ouve a suspeita, ele ouve a ignorância. Então a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Onde está a verdade? Quem é a verdade? Como conseguimos chegar à verdade? O que precisamos ver? O que precisamos criar? O que precisamos indagar? A nossa verdade é a única verdade, né? Tudo que sabemos é a verdade. Quem está com a verdade e quem está com a mentira? Quem não está com a verdade está com a mentira? Então, são perguntas filosóficas que a gente vai fazer ao longo desse bimestre. Eu peço que vocês aí anotem na obra de vocês, na apostila de vocês, e tentem responder essas perguntas filosóficas que tem logo abaixo a obra, certo? Então, na próxima aula, a gente continua aí o nosso material.